Pode ser. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde a todos. A gente vai falar aqui sobre o Lama Index, tá? O grupo sou eu, o João, o Luiz e o Mauro. Casanova, o Luiz pediu para avisar que ele teve um problema, ele está com Covid, então, assim, ele não vai Ah, participar dessa apresentação de hoje, tá? tá bom. Mas aí, Melhoras. vamos seguir com eles na próxima, provavelmente ele está aí com a gente. Tá ótimo. Melhoras para ele. É, então, falando rapidinho aqui do que a gente vai passar, né? A gente vai fazer uma introdução básica aí ao tema, falar um pouquinho da parte de gestão de dados, da parte de indexação de dados, mostrar como é que é a interface, né, de busca desse framework, falar um pouquinho aí de alguns casos de uso e até depois mostrar o que a gente conseguiu implementar, né? Enquanto a gente estava fazendo esse estudo, acabou que a gente mexeu em algumas coisas e a gente achou que era um ponto interessante para trazer para cá, tá? Bom, acho que assim, o Llama Index ele é todo baseado na pergunta aí, né? Que eu acho que já passamos aí em várias aulas, mas que é o que muita gente está tentando fazer com as LLMs, que é como é que a gente faz para incrementar, né, os dados, colocar os nossos próprios dados nas LLMs e fazer com que ela interaja com esses dados e consiga nos trazer respostas aí em linguagem natural, né? Então, assim, o Llama Index ele é muito baseado em resolver esse problema para fazer essa conexão, né, entre os seus dados e as LLMs. Bom, aí também uma coisa que a gente já passou, né, a gente vai passar rapidamente, né? Algumas formas aí de a gente conseguir colocar o nosso próprio conhecimento aí nas LLMs. A gente tem basicamente fine-tuning. Então, a gente tem algumas questões aqui com fine-tuning, né? Primeiro que isso pode ser uma tarefa muito complexa, né? Não é uma coisa simples você pegar e fazer um fine-tuning hoje num modelo de LLM, seja qual for. É um processo, né, que a gente entende que ele não é muito transparente, né? A gente não sabe exatamente como é que isso funcionou, como é que isso vai funcionar para os nossos resultados, né, como é que vai impactar nossos resultados. E dependendo do tamanho, né, que a gente está falando ali, a gente pode ser um processo muito caro, né? E, por outro lado, a gente tem a parte de adicionar ali um contexto, né, no prompt, chamado desse Context Learning, que ele tem a ideia de você passar no prompt, né, algum dado ali de contexto. E assim, basicamente o foco quase todo do Llama Index é nesse segundo ponto, tá? De como é que a gente faz para passar os nossos próprios dados ali como um contexto no prompt da LLM. Bom, aqui aí até eu queria ter roubado aí o slide que foi passado, aula passada, só que eu não consegui achar ele. Falando desses três pontos, né? Colocar os dados ali, um contexto, não um texto ali direto no prompt. A gente ter aí um Retrieval Augmented Generation, né, que é o processo que a gente vai falar mais, e aqui o Fine Tuning. O Llama Index, ele toca nesses dois, né, nesse RAG e no Fine Tuning, mas assim, o foco disparado principal é esse RAG, que é o que a gente vai falar aqui no resto da apresentação. Bom, aí aqui a gente parte para uma coisa mais marqueteira, né, do Llama Index, como é que ele se vende, né? Então ele coloca aqui que ele é um framework simples, né, para você conectar suas bases de dados, seja elas quais forem, estruturadas, banco de dados, enfim, dados não estruturados, aos modelos de LLM, né? Então, a gente tem até essa imagenzinha aqui que mostra, ele está mostrando aqui o Hugging Face, a OpenAI, a Anthropic. Então, assim, basicamente é assim que ele se vende. E ele está dividido aí nos três módulos que a gente colocou lá na nossa agenda, principais, né? Que é essa parte de ingestão de dados, né? Como é que os dados eles vão chegar ali pro modelo. A parte de indexação, então ele também trabalha muito nesse ponto de indexar, né? Como fazer a indexação desses dados que vão ser enviados para a LLM. E na parte da Query Interface, que é na parte da interface de busca, né? Então, assim, ele conseguir, a partir do seu prompt, né? Ele retornar ali os dados que vão fazer parte ali do conhecimento, que vão ajudar a LLM a te responder. Bom, aí aqui tem um ponto que eu achei interessante, né, que eu acho que define bem pelo nosso uso, ele falando aqui para quem deve usar LLM, né? Então, assim, ele coloca que ele serve aqui desde iniciantes até usuários avançados. Porque a ideia dele realmente é que você possa, assim, com 5 linhas de código, você já começa a interagir com essa LLM. E depois, assim, quando você vai precisando, né, de coisas mais avançadas, enfim, entrar mais nas configurações ali sei lá, da quantidade de tokens, de como é que você vai, qual forma você vai estruturar a indexação desses dados, ele continua ali te dando ferramentas que você vai utilizando e você vai podendo configurar
até você chegar no cenário ideal para a aplicação que você está utilizando. Então, acho que assim, esse é um ponto que define bem, pelo que a gente conseguiu entender da documentação e de tudo que a gente leu sobre o Llama Index, que é bem a ideia desse framework aqui de gerar realmente um ecossistema assim, para você começar a utilizar, né? Então, assim, ele ser mais fácil do que você simplesmente fazer ali, tentar por si só, né? Fazer uma conexão com o LLM, pegar os dados ali e juntar alguma coisa. Então, assim, ele te dá um framework inicial para isso e ele também te permite, conforme sua aplicação, né, sua necessidade ela vai aumentando, a você ir realmente parametrizando melhor aquele framework para sua necessidade. Bom, é aqui falando um pouquinho do que ele vende, né, como um ecossistema ali realmente do Llama Index, né? Então, assim, primeiro você tem o próprio Llama Index, né, que é uma biblioteca e um pacote Python, que é, assim, é o principal projeto, que é o que a gente vai falar mais aqui. Eles têm uma versão aí light, né, hoje, que saiu aí recentemente de TypeScript. Então, acho também muito querendo pegar esse pessoal que está fazendo alguma coisa ali, né, de back-end, mas não usa Python. Então, eles também já lançaram um projeto para cobrir aí esse público. A gente tem o Llama Hub, que até na parte de você conseguir colocar os dados, né? A gente vai falar mais sobre o Llama Hub, mas assim, ele é basicamente é um pool de conectores ali para você escolher. Você tem ali conexões com diversos bancos de dados SQL, com bancos de dados NoSQL, com, sei lá, até tipo um Google Sheets da vida, assim, você tem ali uma infinidade de conectores. Hoje, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto, estava em quase 100 conectores, hoje eu não sei exatamente qual o número. Mas assim, tem diversas fontes de dados que você hoje já consegue trabalhar, né, com o Llama Index. Aí você tem esse Llama Lab, que ele se vende ali como um repositório para colocar alguns projetos muito, eles colocam cutting edge, né? Assim, projetos bem na ponta ali da tecnologia, que usam por trás do Llama Index. Desses eu achei interessante esse AutoLlama, né? Que falou que é um framework, eu não consegui entrar, né, a fundo nele, mas ele coloca aí como um projeto de você fazer, assim como o AutoGPT, de você fazer uma busca na web antes de mandar o seu contexto ali para a LLM. Então, assim, esse particularmente é um projeto que eu quero depois dar uma explorada melhor. Parece ser um projeto bem interessante. Bom, é aqui um ponto, né, só para mostrar, assim, historicamente, né, como é que está sendo aí o Llama Index. Você vê que ele começou a ser buscado, né, realmente ali a partir de mais ou menos março ali de 2023. Desde então tem crescido muito. Então, assim, parece que é um projeto que realmente está tendo muito engajamento aí como se é um projeto open source, né, está tendo muito engajamento da comunidade para contribuir com ele. E aí aqui, assim, só um ponto de curiosidade mesmo, né? Ali um comparativo entre Llama Index e LangChain. Eu, particularmente, nunca naveguei muito no LangChain, estou muito curioso aí pela próxima apresentação para entender realmente o que cada um se propõe, né? Qual é a caixinha de cada um. Mas, assim, ele está perdendo bastante para o LangChain. Eu imagino que eles tenham um propósito um pouco diferente, mas eu achei que era interessante colocar isso aí só a título de curiosidade. Eu estou bastante empolgado com o Llama Index, então, assim, realmente o LangChain deve apresentar algumas features bem interessantes para utilizar, talvez em conjunto, enfim, ou escolher entre um dos dois. Bom, aí a gente volta um pouquinho aqui, né, para o que, assim, para quais os problemas realmente o Llama Index ele vê para resolver, né? Então, assim, quando a gente está falando de context learning, né, quando a gente quer passar, né, na nossa consulta PLM algum contexto, a gente tem alguns problemas, né? Então, assim, primeiro é como a gente tem um monte de conhecimento ali, eu tenho, sei lá, um documento com 1.000 páginas, como é que eu faço, né, para lidar com esse documento? Então, assim, é uma coisa que é um problema que eu tenho quando eu quero fazer esse context learning. Já está também no segundo ali, né? Você tem um contexto muito grande, você tem esse seu banco de dados ele é muito grande. Como é que você faz para você conseguir passar, né, de forma correta exatamente o que a LLM precisa para te devolver uma resposta e que esse contexto ele fica ali nos parâmetros que a LLM ela suporta. Né? Então, por exemplo, se a gente for para o OpenAI, os modelos eles estão até aumentando nessa essa janela de contexto, mas você continua tendo um limite. Né? Então, assim, quando a gente está falando de uma aplicação, do ponto de vista aí, por exemplo, eu quero buscar documentos aí, quero botar documentos em uma base de dados minha do trabalho para a LLM ela trazer uma resposta. Isso aí acaba sendo uma coisa muito complexa para a gente lidar aí na forma simples que hoje as LLMs põem um prompt para a gente colocar. Né? Então, assim, esses são os principais desafios aí que esse Context Learning tem. E é para isso que a gente vai falar aqui do Retrieval Augmented Generation, né, o RAG, aí para ficar mais simples, que é basicamente você ter ali
uma base de conhecimento, né? Como eu falei, seja ela qual for, na verdade podem ser várias bases de conhecimento de tipos diferentes, mas você tem uma base de conhecimento, então a partir do momento que vem a sua query, você conseguir colocar um contexto, né? Que não ultrapasse ali os limites do que a LLM ela permite, mas você colocar um contexto adequado para que você tenha uma boa resposta. Então, assim, o Lemma Index ele vai basicamente te ajudar a fazer essa tarefa aí. Aqui é um exemplo assim simples, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um prompt, né? Pedindo para resumir, né? Facilmente aí como é que foi de uma forma simples, né? Como é que foi minha reunião da última terça-feira aí às 10, né? Então, assim, a LLM ela vai precisar de ter dados que são dados de documentos internos meus, né? Então, eu tenho que dar um jeito de passar esses dados, eu tenho que achar esses dados e passar eles de uma forma correta para a LLM que eu vou usar para responder nessa essa query. Então, assim, isso aí é um exemplo simples que é que o Llama Index, né, utilizando esse conceito aí de RAG, ele vai ajudar a gente a realmente implementar isso aí. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Sim, né? Sim. Tá, então entrando aqui na parte de gestão de dados, né? Pode passar. Como o Silvio já falou, né? O Yama Index ele já fornece aí mais de 100 conectores, né? Para você ingerir dados de múltiplas fontes, seja o seu dado um PDF, um vídeo, uma imagem, ou seja dados não estruturados ou estruturados como SQL, Mongo, semi-estruturados como APIs também, e até um novo conceito de banco de dados que são os vector databases, né? Que permite que você gere embeddings através da API do OpenAI, né? Ou através de outro modelo de embeddings aí e insira esses dados também como entrada para o seu Yama Index, para depois você conseguir prover contexto em cima deles. Então, pode passar. Então, basicamente, como é que funciona essa ingestão de dados? Aqui eu estou trazendo um caso de um PDF, né? Então, eu tenho meu PDF, eu tenho um conector lá do Yama Index, que vai parsear esse PDF em vários documentos, né? Que é um chunk de dados daquele PDF ali. Depois, cada um desses documentos vai se transformar em um nó na minha arquitetura do Yama Index, e aí esse nó, ele, de certa forma, é a forma como eu indexo ali aquele dado, né? Eu vou ter múltiplos nós que podem ser indexados como lista, como árvores binárias, enfim, né? De várias formas, como o próprio dicionário mesmo. E esse nó, ele pode ter ainda um embedding, que representa de fato o dado que está armazenado naquele documento, né? Ou seja, aquela partezinha ali do PDF que eu transformei no documento, depois transformei num nó, ela vai ter uma representação em um embedding, né? Já falar que isso não é obrigatório nem é uma index, mas para muitos casos é muito útil. E eu ainda tenho aqui uma possibilidade de pegar toda essa arquitetura que o Yama Index gera para mim, né, todas essas saídas que ele constrói em arquivos JSON, né, por padrão, e integrar com um vector database, né, onde eu teria aqueles embeddings armazenados e conseguiria fazer também ali uma consulta mais rápida, né, do meu PDF, né, dos chunks armazenados ali através do Yama Index do meu PDF. Então, assim, são quatro arquivos que o Yama Index gera quando você faz uma ingestão de dados. O docstore.json, que ele vai conter ali o dado é, cru ali, com um ID específico para ele. O GraphStore, que é mais para uma arquitetura específica de indexação de dados, né, que é a composição de grafos. Um arquivo que lista todos os índices, né, como um dicionário no, no, na minha arquitetura aqui, né? E o vector store que seria a representação em embedding, né? A representação vetorial daquele dado, né? Daquele chunk, daquele nó específico. Pode passar. Né? Então, dando uma ideia aqui de um caso de uso, né? Eu teria lá diversos nós, né? Cada um representando um conjunto de dados com o seu embedding específico. E aí, como eu já falei, esse embedding pode ser gerado através da API do OpenAI ou de outras formas também, de outros modelos de embedding. E essa minha saída, né,
do Yama Index, ela pode ser exportada aí para um Chroma, Pinecone, Quadrant, que são esses bancos de dados vetores que estão surgindo, né? Pode passar. Então, entrando um pouco mais na parte de indexação de dados, né? Então, qual é a ideia aqui? A gente quer facilitar a inserção de informação relevante no meu prompt, né? Então, de certa forma, eu tenho ali esse conjunto de dados, eu tenho que conseguir acessá-los de forma rápida para juntar lá com a query que o meu usuário está fazendo, ver qual é o dado mais relevante àquele contexto e propor ali uma inserção naquele prompt para permitir que a LLM forneça um resultado mais adequado, né? Então, qual é um limite para isso, né? Qual é o problema nessa questão? O meu contexto pode ser muito grande e ele pode não caber no limite de tokens que ali o meu input permite, né? Que meu prompt permite. E aí a gente vai ver que a forma de indexação de dados aqui do YAML, ela suporta isso, né? Porque ela permite que você split o texto e forneça aí vários contextos de forma sequencial ou em árvore, né? Então, utilizar o YAML, de certa forma, facilita essa indexação de dados e, portanto, facilita o in-context learning, né? Pode passar também. Então, falando aqui da primeira forma de indexação, que seria a indexação vetorial, né? Então, aqui, de fato, eu estou pegando cada um dos meus chunks de dados do meu PDF, transformando em nós e gerando embeddings para representar aquele conjunto de informações. Então, eu tenho lá a query do meu usuário, né? Eu vou pegar um embedding, transformar aquela query num embedding e fazer ali, ter alguma medida de similaridade que eu vou comparar os nós do meu documento e ver, de repente, ter algum critério para cortar, né? Assim, poderia retornar os topicais nós mais semelhantes com o embedding daquela query. Então, poderia fazer é, é, um produto interno ali entre o embedding dos nós e o embedding da query, verificar quais são os que se assemelham mais àquela query e gerar uma resposta sintetizada, né? Gerar um contexto ideal ali para a LLM responder. Então, esse tipo de indexação de dados, ela é muito de indexação, né? No YAML, ela é muito utilizada para você retornar informações específicas, conteúdo específico. Então, o meu conteúdo está no meu NO1, né? O embedding do meu NO1 ele se assemelha bastante com o da query que eu estou fazendo, e aí eu consigo ali retornar o conjunto de dados que está no NO1 e a LLM vai se carregar depois de retornar a informação correta para o usuário, né? Então pode passar. Outra forma bem comum, né? E aí já pensando em outros tipos de tarefa que as LLMs também realizam, né? É a questão da indexação por lista encadeada. Então, nesse caso, não necessariamente eu preciso ter um embedding, né? Mas se eu vou, por exemplo, trabalhar com outras tarefas, como sumarização de documentos, geração de texto, eu não vou passar especificamente por um nó, né? Eu posso passar por todos aqueles nós, né? E gerar contextos, né, sequencialmente para a minha LLM trabalhar em cima deles, né? Então, basicamente, essa forma ela é um pouco mais cara, porque eu não estou, de certa forma, trabalhando com um nó específico, procurando os nós que mais se assemelham àquela minha query, mas eu estou, de fato, fazendo uma sumarização e, portanto, eu preciso passar por mais nós portanto, uma query mais cara e com maior latência, né? Passa aí que eu vou falar um pouco melhor disso agora. Então, como é que isso aqui funcionaria, né? Como que esse list indexing é tratado no Yama Index? Basicamente, eles têm o contexto de create and refine. Então, eu tenho a minha query, eu vou fornecer para a minha resposta, só que eu vou sequencialmente pegando cada um dos nós, né, e junto com a query, e gerando o embedding daquele conjunto inicial e gerando uma resposta intermediária.
né? E depois eu pego essa minha resposta intermediária do meu nó 1 mais a minha query e alimento meu nó 2 mais a query com a resposta intermediária do meu nó 1, né? E vou sequencialmente trabalhando em cima desses nós para depois gerar uma resposta única, né? Pode passar, que eu acho que fica melhor até no próximo slide ver isso. Então, assim, eu teria o embedding da minha query com o meu nó 1, e isso seria a minha primeira requisição, a minha LLM. Eu geraria uma resposta intermediária que eu alimentaria junto com a minha query e o meu embedding do meu nó 2, com essa resposta intermediária, e faria uma nova requisição no LLM. Então, assim, eu estou fazendo múltiplas requisições intermediárias, é, agregando o contexto de cada um dos meus nós, né, sequencialmente, até eu conseguir chegar numa resposta final ali que envolva todo esse contexto que está embutido ali naqueles nós. Lógico que esse processo ainda pode ser melhorado se eu trabalhar com uma representação de embeddings de cada nó, né? Porque aí ele conseguiria limar ali, retirar os nós que não tem nada a ver com o contexto específico daquela query, né? Pode seguir. Além do list index e do vector index, eu poderia trabalhar também com tree indexes, né? Então, poderia ter índices acima dos índices originais gerados pelo Yama no parsing do meu documento, né? Eu poderia ter essa arquitetura de índices de árvore, né? E aí, como que é um exemplo de query quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura, né? Eu tenho lá a minha query, o embedding da minha query junto com o meu nó raiz, e ele vai ali navegando pela minha árvore até identificar o nó específico que mais se assemelha àquela minha query, né? Então, assim, essa é uma forma de eu indexar o dado que eu consigo fazer uma busca binária, né? No meu conjunto de nós, ao invés de eu ter que passar ali por todos os nós, né? Então, seria loggen ali, ao invés de eu, de fato, ter um logn ali na busca pelo nó específico que eu quero retornar junto com o contexto da query ali para prover a LNM, né? Então, isso aqui agiliza um pouco o processo de indexação, processo de retorno de dados. Então, passando adiante, né? E eu posso ter esse grafo também associado aos documentos, né? Então, eu tenho um nó raiz que representa um chunk de dados específico, né? Lá do meu PDF, e eu quero quebrar aquele conjunto, aquele nó raiz em vários mini chunks ali daquele dado para eu conseguir ser mais assertivo no retorno no, no, no retorno do nó que mais se assemelha àquela a minha query, né? Então, assim, eu conseguiria fazer um fine grain ali, consigo ter um nó, né, que provavelmente eu consigo ser mais assertivo no meu retorno, no meu in context, no meu contexto que eu provenho para a LLM, né? Então, acho que é basicamente isso aqui. Opa, pessoal. Falar um pouquinho mais da Query Interface, né? Passa aí. Que é detalhar um pouco mais cada um dos componentes da REG, que já foi mencionado aí. Então, a gente começa com a base de dados, né? E o primeiro componente é o Retriever. E ele é o cara que é responsável por tirar todo o contexto relevante de acordo de acordo com a query. E a lógica específica depende do tipo do índice que foi utilizado, né, que já foi explicado aí. E ele retorna também um set de nodes e similaridades ali entre os nodes, como já daquela estrutura que o João falou. Passa isso. O Node Post-Processor vai ser o cara que vai pegar todos os nodes, esses nodes que foram obtidos pelo Retriever, e aplicar transformações que forem necessárias para poder produzir a resposta, que ele pode envolver filtrar, ou transformar, ou ranqueá-los novamente, né? Para produzir a resposta melhor de acordo com o que foi pedido. Passa isso. E aí tem um último componente aqui, que é o Response Synthesizer,
que ele gera, que é o que finalmente vai interagir com a LLM, né? Que vai pegar todos os chunks que foram produzidos pelo post-processor e vai gerar uma resposta com a LLM junto com o query, como já foi mostrado também, que quando junta o de um lado para o outro e a gente faz a resposta final, né? Passei. E aquilo, aí, isso que eu expliquei foi a arquitetura da REG, né? Agora vai ser como que você pode interagir com o usuário, né? Pode ser uma query engine, que é aquela pergunta, é uma query tradicional, não tem chat, não tem memória, não tem, não sabe o que foi falado em outras queries. E tem o chat engine, que aí é meio que já puxado para o chat GPT, você tem uma interface de mais alto nível e aumentado com o seu, com a sua base de conhecimento, né? Claro. Passa aí. Agora eu vou falar do mais interessante, que é um jeito mais avançado de você ter um chatbot, que é um data agent, que você pode ser pensado como workers, que podem fazer diversas testes em cima dos seus dados, né? Pode tanto ler quanto escrever. E o legal é que eles podem se organizar, chamando APIs externas e guardando o resultado para usar depois, se for necessário. Como o Llama Index permite também acesso a diversos tipos de dados, ele também tem acesso a todos os conectores que estão no Llama Hub, que eu vou mostrar depois ali. E os componentes dele principal é o Reasoning Loop, que é a parte interessante, que até agora a LLM foi usada para poder pegar os seus dados, né? Agora, aqui, ela é usada como um componente para desenvolver o raciocínio, que é se ele precisa usar alguma tool específica ou não, que é no caso ali, Wikipedia Reader, Gmail, se ele precisa. Ó, e ele pode fazer query em mais de uma LLM, então você pode organizar com mais precisão um agente para tasks específicos. Passei. E esse aqui eu vou voltar de novo para o Llama Hub, né, que o Silvio falou, que são todos os connectors também que os agentes têm acesso, né? Ou seja, eles podem ver áudio, imagem, Panda, CSV, database, Google Docs e tal. Tá certo. Os usos de caso. Bom, pessoal, aí, assim, a gente queria mostrar também um pouquinho na prática, né? Assim, mostrar código mesmo, né? Como é que isso aí está funcionando. Então, assim, a gente vai mostrar alguns exemplos aí, a gente vai começar por um simples, né? Que é uma busca semântica. Então, assim, realmente ele cumpre aí, né, um pouco a promessa aí de fazer um código aí de 5 linhas para a gente para ter alguma coisa no ar. Então, assim, basicamente ele começou aqui com uma base de conhecimento, né, dele. Então, assim, ele colocou aqui informações aqui sobre a vida do autor. Tem a parte de código aqui, vocês podem ver que ela é bem simples, você faz os imports aqui no Llama Index, coloca esses documentos aqui, pede para ler os documentos, e nessa parte aqui de indexação, né, ele colocou esse Simple Vector Index, que é a parte que muda, né, dependendo do que você pretende fazer como você quer buscar depois desse dado. E aqui você vai ter um response aqui simples, né? O que o autor fazia, né? Quando estava crescendo. E aí ele traz aqui a resposta, que foi a resposta dessa pergunta. Então, assim, aqui a gente não tem que se preocupar, né, com o tamanho do contexto que estava sendo passado para a LLM, né? Se esses dados aqui, né, eles ultrapassavam isso aí, ele mesmo vai ficar responsável por quebrar. E no momento que você faz, né, a busca, ele vai mandar isso aí para a LLM, né, o contexto necessário para que a LLM traga a melhor resposta possível. Bom, aqui mais um exemplo simples aí de sumarização. Então, aqui com o mesmo dado, né, assim, uma estrutura de código bem parecida, mas aí aqui, por exemplo, já passa, né, uma forma de indexação diferente, né, que ele já está trazendo uma indexação por lista. E ele colocou aqui mais um parâmetro aqui no response mode. No response, né, na query que ele tá passando. Então, assim, já mostra como é que ele vai se comportando, né, quando você precisa fazer uma coisa um pouquinho diferente.
E basicamente é isso, né? Para você iniciar com tarefas simples, ele parece ser um framework bem fácil de ser utilizado. Bom, aqui mostra ele um pouco fazendo o que ele chama, né, de dados aqui heterogêneos, né? Como é que você compõe, né, diversas bases de dados, né? Então você tinha aqui alguns documentos vindo desse Notion aqui que eu não sei nem o que que é, mas também documentos aqui do Slack, né? Como é que ele junta as duas para você conseguir aí respostas, né, de diversos índices diferentes. Então assim ele tem essa capacidade. Se você tem diversas bases de conhecimentos diferentes, você consegue juntar, né, e conseguir respostas, né, que sejam coerentes com toda essa base de conhecimento que você tem para oferecer para a LLM. E aqui um último caso que, para mim, eu confesso que eu achei o mais interessante, né? Que é como ele junta, né, a parte de um text-to-SQL aqui, né? Fazer uma consulta no banco de dados SQL com busca semântica. Né? Então, aqui, a gente tem uma query aqui, né? Ele pergunta um pouco aí sobre artes e cultura da cidade com a maior população. Então, assim, a gente tem uma parte aqui da pergunta, né, que claramente ela vai ser respondida por um SQL, né? Então, você ir numa base populacional aqui e ver qual é a cidade, né, que tem a maior população, e uma outra que muito provavelmente você vai retirar ali de uma base de documentos, enfim, que foram indexados, que contém informações ali sobre eventos culturais na cidade e esse tipo de coisa, né? Então, aqui ele começa, né, fazendo aqui uma consulta para o SQL. Daqui ele tira, né, que Tóquio é a cidade com a maior população. Depois disso, ele pega, né, e ele retorna, né, a resposta do SQL, e aí ele vem aqui para o banco de dados, né, de vetor, que vão ter ali informações indexadas, e pergunta aqui quais são os festivais, os eventos que ocorrem em Tóquio aqui, em, sobre cultura e arte. Então, assim, até sair com uma resposta. E aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui na tela sobre isso, né? Então, assim, ele fez ali a configuração que ele colocou, né? O SQL que ele está utilizando, colocou o Vector Tool que ele está utilizando. Então, ele vai usar tudo isso aqui na Query Engine dele. Ele vai fazer a pergunta aqui, né? Falar um pouquinho mais sobre artes e cultura, né? Da cidade com a população. Ele vem, primeiramente, né? Ele faz uma consulta aqui no SQL. Então, ele realmente gera esse SQL aqui para obter, né, a resposta. Então, isso aqui já é jogado para a LM, até quando, se eu não me engano, isso aqui é de um vídeo que o cofundador do Llama Index ele vai falando, né? Então, você vê que até a própria LM ela já joga um pouco mais aqui de informação. Ele até considera isso aqui uma alucinação e tal, que isso aqui não era necessário, mas enfim. Ele pega isso aqui e faz aquela segunda pergunta, né, para falar realmente com o Vector Database. Quais são os museus de arte, né, os festivais que ocorrem em Tóquio. Ele vai retornar isso aqui para ele, alguns festivais, ó, perto do Imperial Palace, Museu de Arte Moderna. Até aqui está em verde escuro aqui, mas eu acho que dá para ler, se esforçar um pouquinho. E ele junta, né, no final, essa resposta, né, tanto do SQL quanto do que veio do VectorDB, para retornar uma resposta para o usuário. E assim, o próprio Llama Index, ele trabalha essas coisas, né? Então, assim, em outros exemplos, né, você passando algo que poderia ser, por exemplo, se a gente perguntasse, né, só qual é a cidade, né, qual a maior população, ele iria simplesmente no SQL e trazer a resposta aí de Tóquio. Então, assim, achei bem interessante a forma como dentro dele, né, ele já tem essa capacidade de entender, né, o que faz sentido você ir para um knowledge base ali que você tem, né, de documentos, ou você ir para um banco de dados SQL que você tem ali com dados estruturados. Isso aí foi uma coisa bem interessante aí que o Llama-Index traz. Bom, de falar de alguns exemplos reais. Opa, tá. Esse daí É, foi que a gente testou, foi eu e comparando o que eu rodei, o que o João rodou, que ele rodou usando o Llama, e eu usei usando o ChatGPT 3.5 Turbo, né? Aí ah, ele passou um artigo, pode falar aí que você conhece mais do artigo. não, então, esse artigo aqui foi um artigo que a gente publicou lá no laboratório do Exacta, né, que foi publicado agora, né? Então, eu peguei esse artigo, alimentei aqui para o Llama Index, né, ele quebrou em diversos chunks, e eu utilizei o Llama e o Maru Chat GPT para a gente realizar algumas perguntas, né? Então, aqui a primeira pergunta é se ele poderia resumir a conclusão do artigo, né? E aí a gente já vê aqui que o Llama
ele vem muito bem aqui no início, né? E depois, aqui no final, ele mistura conclusão com uma das seções da metodologia, e aí alucina também, porque não existe AC Strategy, né? Isso aqui ele tirou da cabeça dele, né? E também não existe décima execução, né? Só são 5 execuções. Então, assim, ele comete alguns erros aqui no Yama, mas ele, de fato, aqui no início, ele vem muito bem. E o ChatGPT também, né? Essa sintetização aqui da conclusão ficou muito boa aqui no ChatGPT, né? Se a gente seguir, depois a gente pergunta como que a gente pede a eles para sumarizar a introdução do artigo, né? Para resumir a introdução do artigo. Então, de certo modo, aqui o Yama aqui também resumiu bem, né? A- No caso aqui, até a conclusão e a introdução parecem muito semelhantes no caso do Ian, e o ChatGPT já vê algumas informações mais relativas mais específicas de cada um das seções do artigo, né? E por fim, quando a gente pergunta a eles, né, a quantas referências esse artigo citou, as Isso eu dois achei erram, engraçado. os dois erram terrivelmente, né? É, são 26 referências. São Um 26 falou que é referências. 14 e o outro É, falou que é 13. um falou, então assim, quando ele tem que fazer um reasoning melhor, né, das informações, aí ele já se confunde. Mas o que eu percebi também é que a última página só tem referências. Eu Aham. percebi isso agora. De repente eles ignoraram a última página e ficaram ali. E se foi isso que aconteceu, o Lhama que acertou, porque a penúltima página termina no 14. Ah, é? Eu Bom, percebi isso temos agora. uma É uma possível tese. resposta aí. Tá. Pode passar? Pode passar, pode passar. Beleza. Aqui, pessoal, foi um artigo, na verdade, do artigo que foi disponibilizado, né? Eu não peguei exatamente aquilo, eu peguei um anterior, quase da mesma série, da mesma pessoa que estava fazendo, que ele coloca aí para fazer uma base, né? Uma base de conhecimento aí, no caso ali do DevSecOps, com a OpenAI LangChain Llama Index. Então, assim, aqui só mostrando, né, o que que o autor aqui ele propõe no artigo, né? Então, assim, esse modelinho que era o que acho que a gente conversou aí durante toda a apresentação, né? Então, você tem um grupo ali de PDFs, você vai fazer a ingestão ali, né? Tudo isso é, sendo centralizado ali, né? Sendo orquestrado pelo Llama Index. Você vai fazer ali vai primeiramente, né? Colocar aqui para ser indexado, né? É, pelo pelo modelo aqui da OpenAI, vai trazer isso aqui, vai gerar essa base, né? Que isso aqui fica tudo nos arquivos ali, né? Como o João falou, que o próprio Llama Index cria. E depois de você consultar, você vai pegar essas consultas, vai repassar, né? O que que tem de conhecimento relevante para o modelo de LLM aqui, no caso, o GPT 3.5, ele trazer uma resposta. E aí, o que que eu fiz, né? Eu peguei e fiz a implementação desse artigo. Se quiser, depois eu até posso mostrar aí, dar uma passada no código, se for interessante. Eu utilizei aqui um problema, né, meu realmente que eu estou tendo agora, assim, de construir uma base de conhecimento sobre tudo que você tem de portos no Brasil. Eu fechei aqui no Rio de Janeiro só para ser mais fácil de rodar tudo aqui. E então eu coloquei esses 4 arquivos, ele rodou, o modelo não demorou muito para rodar, assim, coisa de nem 10 minutos para conseguir fazer toda a indexação. E aí eu comecei a fazer alguns testes, né? Então eu coloquei só essa aqui, eu até testei com mais coisa, mas coloquei essa aqui de exemplo para vocês, né? Que assim, aparentemente quando eu coloquei, né, uma pergunta, né, que fazia ali, não que fazia sentido, né, mas que ela direcionava muito para o conhecimento de um dos arquivos, ele acertou, né? Então, assim, eu perguntando ali quais os acessos, né, rodoviários ao Porto de Itaguaí, ele me deu certinho, quais os acessos rodoviários ao Porto de Angra, ele me deu certinho também. Quando eu faço uma pergunta assim que eu não deixo muito claro para ele, né, do que eu estou falando, né, assim, eu coloquei só quais os acessos rodoviários aos portos, aí ele simplesmente me trouxe basicamente a mesma resposta que ele deu para a Angra. Então, assim, eu imagino que ele tenha ido, né, na base de conhecimento ali, ele fez uma coisa muito mais geral, saiu esse aí como contexto, e foi isso que ele mandou para ele resolver. Então, assim,
Para mim foi interessante, né, que, cara, fazendo uma implementação aqui que não deve ter nem, sei lá, deve ter umas 20 linhas de código. Eu já consigo ter um resultado bem interessante, ainda mais se eu estivesse falando assim do mesmo porto, né? Se fossem vários arquivos, né, mas sobre um mesmo tema fechado, eu acho que ele teria uma resposta bem boa. Mas quando foram alguns temas misturados em diversos arquivos, eu acho que isso aí talvez não tenha ficado muito claro para ele como estruturar isso. Aí ele começa a se perder um pouco nas perguntas. Então, acho que é isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar o Llama Index.